Boa noite. Nos 3 primeiros meses desse ano, a Secretaria de Segurança Pública registrou mais de 100 ocorrências por tráfico de drogas envolvendo menores em Sorocaba. Hoje, entre os apreendidos, 3 chamaram a atenção pela idade. Os 4 menores foram detidos no Jardim Nova Esperança. Na foto feita pela Guarda Civil Municipal, dá para perceber a pouca idade dos envolvidos. Um deles tem apenas 11 anos. Os outros têm 12, 13 e 17 anos. Eles estavam com dinheiro, crack, maconha e cocaína. Notando uma certa suspeita e estranho uma criança estar na rua a este horário, aproximadamente 5 horas da manhã, eles fizeram abordagem no adolescente e conversaram com a criança. Foi constatado que a criança estava sob posse de R$30 e com o adolescente foi encontrada algumas porções de droga. O que despertou a suspeita e estranheza também para a guarnição é que existia um carro estacionado e embaixo do carro haviam mais 2 crianças. O Conselho Tutelar precisou ser acionado por conta do garoto de 11 anos. Este não foi o único caso nos últimos dias envolvendo menores e o tráfico de drogas. No sábado, a GCM flagrou um garoto de 17 anos comercializando drogas no bairro Cajuru. O menor disse que cumpria uma espécie de jornada no tráfico, das 7 da noite às 2 da manhã. Com ele foi encontrado um celular com uma mensagem de texto avisando sobre a chegada da Guarda Municipal. Infelizmente, não são poucos os casos desse tipo. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, só nos 3 primeiros meses de 2013 foram registradas 125 ocorrências envolvendo menores de idade e tráfico de drogas em Sorocaba. No mesmo período, a Guarda Civil Municipal efetuou 85 detenções de adolescentes por tráfico de drogas. O adulto, ele acaba convencendo o menor que esta é uma prática que ele deve fazer para obter algum dinheiro, uma prática ilícita. Quando o maior ele é detido na prática do tráfico de entorpecentes, ele acaba sendo preso. E o adolescente, ele acaba tendo uma falsa impressão que ele acaba não podendo ter a sua liberdade cerceada. O que pode ocorrer quando existem alguns tipos de incidência muito grande ou de muita violência. Os menores citados na reportagem foram liberados. Um bebê morreu engasgado em Jundiaí após ser alimentado. Segundo informações, ninguém viu a criança de 3 meses passar mal. O caso aconteceu neste bairro, Jundiaí Mirim. Segundo a polícia, a mãe amamentou o bebê e em seguida deixou a criança sozinha. Já a vizinha conta que a mãe deixou o bebê aos cuidados de um amigo. Deu uma madeira para a criança, aí a nenê dormiu, aí ele dormiu também. Aí quando foi ver, ele estava morto. E ela foi na casa da irmã dela, porque o sogro dela estava ruim, né? Como a família pediu ajuda à polícia, a mãe foi levada à delegacia. A mãe de 24 anos foi ouvida e liberada. O corpo da menina de 3 meses foi enterrado hoje no fim da tarde. Crianças de até 3 meses precisam de cuidado especial na hora da amamentação, como explica esse pediatra. Toda vez que uma criança acabar de amamentar, ela deve ser colocada para rotar. Se ela não tiver nenhuma patologia nos pequenos, elevar um pouquinho o decúbito dessa criança do berço e colocar ela sempre de barriguinha para cima. Barriga para baixo, nunca. Para evitar acidentes e complicações durante e depois do período da amamentação, as mães que dão à luz neste hospital em Jundiaí recebem instruções e acompanhamento dos enfermeiros. Tem nenê que demora para arrotar. Então, não arrotou 10 minutinhos segurado de pé. Tem que ter muito cuidado, né? Porque engasga muito fácil, né? Então, tem que tomar muito cuidado. Sorocaba confirmou hoje mais 48 casos de dengue. Até agora são 649 infectados na cidade. O município ainda encontra-se em surto. A gente volta a falar sobre o investimento da Santa Casa de Sorocaba, que ninguém vê o benefício. A construção sem planejamento do espaço para abrigar o equipamento no combate ao câncer. A pergunta pode parecer estranha, mas você já vai entender. O senhor construiria em casa uma garagem sem saber se ia ter carro? Ah, não. Claro que não. O senhor faria um buraco no quintal de casa para construir uma piscina sem saber se ia conseguir comprar essa piscina, se ia conseguir ter essa piscina? Não. Por que não? Porque o custo era muito alto daí. Eu não investiria numa coisa muito alta sem saber se ia usar ou não. Não, daí não. Pois é, esse é o planejamento em casa.
Só que não é assim que funciona o planejamento da Santa Casa. Desde 2010, a TV Sorocaba acompanha a construção da Casa Mata, um prédio feito especialmente para receber o acelerador linear, uma máquina usada no tratamento contra o câncer. O problema é que agora a instituição, por meio do advogado, diz que não sabe nem quando e nem se vai receber o equipamento. Não existe acelerador. O governo federal que vai nos mandar esse acelerador, pelas promessas que fez, ainda não comprou o acelerador e nós estamos com a Casa Mata no ponto seguinte. Dependendo do tipo de equipamento que vem, a gente vai trabalhar os acabamentos. Na última quarta-feira, o advogado da Santa Casa explicou que ainda falta ao Ministério da Saúde definir qual tipo de acelerador será doado pelo governo federal. Ele vai ser objeto de um pregão do governo federal para compra no próximo dia 24 de junho, na sede do Ministério da Saúde em Brasília. Nesta segunda-feira, a provedoria não quis gravar entrevista para esclarecer por que o prédio está em construção se a chegada do equipamento não é certa. De acordo com a Santa Casa, só o departamento jurídico poderia responder, mas o advogado está em viagem. De acordo com uma denúncia apurada na Câmara Municipal, a Santa Casa fez um empréstimo de R$5 milhões na nossa Caixa para a compra do equipamento e construção da Casa Mata. O Ministério Público de Sorocaba arquivou a investigação sobre irregularidades na compra do equipamento. No ofício, a máquina é chamada de maneira errada de acelerador nuclear. De acordo com o documento da Promotoria de Justiça Civil da cidade, o empréstimo não tem ligação com o aparelho. E a nossa equipe, pela terceira vez, tentou marcar entrevista com o promotor Jorge Marum, mas ele não pôde gravar. Saiba agora até onde vai o direito de consumidores que têm o carro furtado em estacionamentos. Veja a reportagem. Do carro da dona Tereza só sobrou a parte da frente do rádio e as fotos de recordação. O veículo foi furtado no estacionamento de um supermercado de Sorocaba. Nós saímos do supermercado, quem estava dirigindo era meu genro. Quando nós saímos, ele viu que o carro não estava lá, de imediato eu falei, roubaram o meu carro. Além do valor real, considerado barato, pouco mais de R$8 mil, o carro tinha também um valor sentimental. Afinal, já tinha o veículo há 20 anos. Eu fui a segunda dona dele. O primeiro dono ficou um mês com o carro. Depois eu já comprei e está comigo. Então era um carro que eu realmente conservava. O mercado assumiu. É o responsável pela segurança do carro e vai pagar. Entretanto, está difícil de receber esse dinheiro. Todos os documentos foram enviados e assim mesmo ele continua pedindo coisas. Cada hora ele pede uma coisa e sempre está sendo entregue. Não tem mais o que pedir, o que exigir. Só falta eles me entregarem o cheque. Não existe um prazo para que o responsável pelo estacionamento pague pelo veículo furtado. Existe sim um prazo para que o consumidor entre na justiça cobrando seus direitos. Que é o prazo de 5 anos para propor ação judicial no caso do estabelecimento se recusar em efetuar o ressarcimento. O advogado ainda lembra que o direito do consumidor não é válido apenas se o carro for furtado. Tudo que está dentro dele, como rádio, óculos ou até mesmo se ele for batido no local, é responsabilidade do comerciante que oferece o serviço. Mas sempre é bom levantar algumas provas. Hoje em dia, todo mundo tem celular com câmeras. Providenciar as fotos, eventualmente o vidro quebrado, foto dos estilhaços no chão, ter documento de como o veículo estava quando o consumidor chegou no local. Outro detalhe interessante é que para ter esse direito, não é necessário que o consumidor pare em estacionamentos fechados, com cancelas ou pagos. Podem ser abertos, como esse, e de graça. Há outro detalhe, o cliente não precisa ter consumido no comércio visitado. O consumidor, ao estacionar o veículo e se direcionar ao estabelecimento, por exemplo, para fazer uma cotação de preço, ou foi ao estabelecimento e não encontrou o produto que lhe interessa, se equiparam ao consumidor no que diz respeito às indenizações e os prejuízos sofridos. A assessoria de imprensa do Extra informou por meio de nota que está em contato com a senhora Maria Tereza para a finalização do caso. A segunda-feira começou triste para Ibiúna. Um triângulo amoroso abusava sexualmente de gêmeas de 3 anos de idade. O ato nojento era filmado pela irmã das vítimas. Joel de Almeida Campos, de 45 anos, foi preso hoje em Sorocaba, tentando pegar um ônibus para registro.
Luciana Albergue das Dores, de 36 anos, e o amante, Fernando de Freitas Dutra, presos em abril, são suspeitos no crime de estupro das gêmeas de 3 anos de idade. Detalhe, as meninas são irmãs da suspeita. Entre novembro e janeiro, o trio se mudou de Itapeva para Ibiúna e começou a frequentar a casa do pai de Luciana no Recanto Primavera. Ao ganhar a confiança da família com presentes, o trio levou as crianças para passarem a noite com eles. E em pelo menos uma das ocasiões, o abuso foi gravado. Nós recebemos através do Conselho Tutelar de Itapeva, que recebeu um chip onde tinha cenas gravadas de 2 pessoas estuprando 2 crianças de 3 anos. A mãe das meninas, que não quis se identificar, conta como as crianças foram tocadas. Começaram a contar aos pouquinhos, que o tio Joel tirou a roupa, que o tio Joel tirou a calcinha, tinha beijado entre as pernas dela. Na delegacia, o cunhado das gêmeas preferiu o silêncio. Você está arrependido do que você fez? Luciana e Joel, que são casados, devem ser investigados ainda pela polícia de Itapeva por outros abusos. E corre um outro inquérito policial na cidade de Itapeva, que, segundo as informações que nós temos do Conselho Tutelar, eles já perderam a guarda dos 2 filhos, que são 2 meninos, um menino de 6 e um de 13. Mesmo com a prisão de todos os envolvidos, o trauma da família será para a vida toda. A menor, ela fala, eu não consigo dormir, ela fala que vê bicho, que vê o tio. Ela chora, ela não dá, para tomar banho, não toma mais banho sozinha, não vai ao banheiro sozinha. Ela não fica sozinha 1 minuto. Ela já era nervosa, agora o problema dela cresceu, ela estica o cabelo e arranca. O cabelo dela tá cheio de falhas, é esse sistema nervoso que ela tá. A outra, ela mudou assim, ela ficava deitada, chorando, não queria conversar, não queria comer, ela ficou assim praticamente uns 4 dias. E ela falava, você quer o quê, filha? Nada, não quero nada, eu quero ficar sozinha. Fernando e Joel estão na cadeia de Pilar do Sul. Já Fernanda foi levada para a cadeia de Votorantim. Buscar palavras para definir esta atitude é muito complexo. Faltam letras no alfabeto para denominar esse ato de covardia e ignorância. Acredito que as pessoas agora, quando pensarem em sinônimos de falta de humanidade, o próprio demônio, podem lembrar desta imagem. São simplesmente nojentos. Já são 6 casos confirmados de morte por H1N1 na região. Em Pilar do Sul, Tatuí, Sorocaba e 3 em Jundiaí. A última foi há 2 dias. A paciente de 56 anos já estava com o diagnóstico confirmado de H1N1. Ela era obesa, portanto fazia parte do grupo de risco. Já é o 3º registro de morte na cidade, o que preocupa. Os sintomas da gripe H1N1 são os mesmos da gripe comum no começo da doença, mas o paciente deve ficar atento à evolução. A falta de ar é um dos principais sintomas. A Secretaria da Saúde prorrogou o prazo para vacinação contra a gripe em todo o estado. Em Jundiaí, 75% da população que faz parte do grupo de risco já foi imunizada. Seu Wilson veio tomar a vacina depois da prorrogação. Nos dias da campanha eu estava muito gripado e eu não quis tomar, né? O senhor não esqueceu que tinha que tomar, é importante? Não esqueci não. Além da vacina, a prevenção por meio da higiene auxilia no combate. Uma pessoa com gripe, ela pode espirrar, né, levar as mãos à boca, depois ela coloca essas mãos que estão contaminadas com o vírus nos objetos, por exemplo, no corrimão, numa cadeira, num banco, e aí a outra pessoa que vem, coloca a mão também naquele lugar e leva a boca aos olhos, ela leva o vírus para ela também. E hoje mais um caso da doença H1N1 foi confirmado em Jundiaí. O paciente foi encaminhado para o hospital em Campinas. Já em Sorocaba, hoje também foi registrado um caso suspeito por gripe A. Há possibilidade de chuva em algumas cidades da região amanhã. Veja como ficam as temperaturas. Jumirim tem mínima de 18 graus e a máxima chega aos 27. Mesma previsão para a cidade de Votorantim. Em Várzea Paulista, a máxima não passa dos 26. Já em Porto Feliz, as temperaturas variam entre 19 e 27 graus. Um paraquedista ficou ferido ontem no bairro Parque Industrial, em Boituva. Segundo o Corpo de Bombeiros, ele teve problemas com o equipamento na hora de pousar.
A vítima sofreu ferimentos leves e foi levada ao pronto-socorro da cidade. Neste fim de semana, a cidade de Itu recebeu as finais do Campeonato Brasileiro de Agility, um esporte com cães que avalia o adestramento dos animais. O evento da categoria é considerado um dos mais importantes do país. Quanto carinho! Dentro ou fora da pista de competição, o entrosamento entre cães e seus donos pôde ser visto de diferentes maneiras na final do Campeonato Brasileiro de Agility, realizado neste fim de semana em Itu. Fernanda e Laca vieram de Curitiba para participar. Elas se saíram muito bem, conseguiram zerar a pista, não cometeram nenhuma falta. Vale bastante a pena, a gente conhece várias pessoas, faz amizades e viaja com os nossos cães, né? Quem também veio de longe para competir foi a fisioterapeuta Daniela. Eu sou de Balneário Camboriú, Santa Catarina. É sempre bom encontrar o pessoal, os amigos aqui que a gente já fez ao longo das competições, então é bem divertido. 129 duplas de todo o país participaram do evento. Os vencedores da disputa vão competir no Mundial, que está programado para ocorrer em setembro. O Agility é uma prova inspirada nos concursos hípicos, né? Então é o menor tempo com o menor número de faltas. A cada nova disputa, os juízes entram na pista para mudar o posicionamento dos obstáculos. Após as mudanças, os competidores têm até 15 minutos para fazer o reconhecimento do trajeto que deverá ser percorrido em menor tempo. As regras, você entra em pista com o cachorro, não pode ter nenhum tipo de objeto na mão, nem conduzir o animal com coleira, nem tocar no animal. Então a única coisa que você pode para fazer é se comunicar com o animal são com os gestos e a voz, né? E também existem as regras de bom relacionamento. Você não pode gritar com o cachorro, né? Existe todo um fair play que está associado à boa prática esportiva. Regras que seu Eduardo conhece bem. Ele e seus 2 cães foram campeões de diversas disputas nacionais e internacionais da modalidade. O Agility é um esporte muito atraente, ele propicia que você esteja com seus amigos caninos sempre. E também para fazer a socialização, não só dos animais, mas sua também com outras pessoas, que é um grupo muito bom. Assista agora ao SBT Brasil amanhã cedinho. Confira Noticidade Manhã com Fernando Matos. E hoje, meu boa noite especial para a cidade de Piedade, que comemora 173 anos. Parabéns!